Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia. O nosso pedido a Deus nessa manhã é que Ele permaneça ao nosso lado, conduza a nossa vida. Queremos nesse primeiro encontro pedir ao Senhor que as ricas bênçãos dele caia sobre cada um de nós. Queremos também ser intercessor pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nós amamos. Creio que a cada manhã nós precisamos clamar a Deus, pedindo ao Senhor que coloque à nossa frente, nos nossos caminhos, as pessoas pelas quais Ele espera que nós possamos testemunhar do seu amor. E depois desse encontro pessoal com o nosso Criador de todo o universo, tenho certeza que cada um de nós sairemos muito mais fortes, fortalecidos para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 111, o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. As obras do Senhor revelam que Ele é Criador, a sua grandeza e a sua majestade. Quando nós contemplamos a natureza, é impossível não reconhecermos que temos um Criador soberano, arquiteto de todas as coisas, mas a sua justiça permanece por toda a eternidade. É a única justiça digna de se render, de acreditar e confiar que de fato ela é justa. A cada manhã nesse canal, logo nas primeiras horas, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Como tem sido magnífico ter essa experiência, esse contato com a palavra de Deus. Mais abençoado é aquele que pede ao Senhor e que permite que a palavra de Deus guie os seus passos em todos os seus dias. Esse, de fato, é um homem feliz ou uma mulher feliz. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 16, o verso 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: nós sabemos que o grande conflito não iniciou sob a face dessa terra. O grande conflito, na verdade, se iniciou lá no céu. Satanás sempre quis tomar o lugar do Senhor. O grande desejo de Satanás era ser adorado por todo o universo. Mas nós sabemos, Satanás é uma criatura. Satanás foi criado por Deus. Nós precisamos entender que Deus criou um ser perfeito, um anjo puro, um anjo que não era contaminado com o pecado. Mas o próprio Satanás permitiu, pelo fato de Deus criar todos os seus filhos no direito de liberdade, mas Satanás tomou as suas próprias escolhas. O nosso Deus os criou num livre-arbítrio, dando o direito que cada um pudesse tomar as suas decisões, mas Satanás optou se rebelar contra o Senhor. Ele queria ser maior do que o próprio Deus, e pelo fato de não ter conseguido alcançar os seus projetos lá no céu, o próprio Deus se responsabilizou em expulsá-lo para essa terra. Aqui nessa terra, o intuito de Satanás é magoar o coração do Senhor. Quando um filho se rebela, quando um filho pratica atos pecaminosos, o coração do nosso Deus se aperta cada vez mais. O Pai Celestial sofre pelo sofrimento dos seus filhos. Ele sabe que o pecado não traz alegria, pelo contrário, o pecado traz sofrimento, dor, amargura e tristeza para todos. Por isso que o nosso Deus sofre e tenho certeza que muito em breve Ele voltará aqui a essa terra para colocar um ponto final na história do planeta Terra. Mas enquanto Cristo não volta a essa terra, Satanás se aproveita para magoar o coração de Deus. E ele conduz a vida de muitos filhos, ele conduz a vida de muitos reinos, e através de reis e governos, ele induziu muitas pessoas que estão sob a face dessa terra a se envolver com o pecado e, consequentemente, magoar o coração do nosso Deus. Em todas as épocas, Deus sempre teve um remanescente, Deus sempre teve um homem, uma mulher fiel ao Senhor. Deus enviou um profeta a falar com o rei de Bazã. Deus enviou Jeú, que era filho de Hanani, e a palavra que Deus estava enviando através desse profeta era uma palavra de condenação. Deus estava deixando muito claro para o rei Bazã que ele tinha induzido o seu povo a se envolver com práticas pagãs, com práticas de idolatria. Deus não tinha se agradado com a sua vida, também não tinha se agradado pela sua liderança. E pelo fato de Deus não estar feliz com a postura que ele tinha tomado diante do povo do Senhor, o próprio Deus se responsabilizaria em tirá-lo do trono e destruir a sua descendência.
1 Reis, capítulo 16, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel e reinou 2 anos. Nós podemos ver que o período de governo e de reinado de cada rei diminuía, porque a sua influência era maligna, a sua influência não era salvífica. Os reis não estavam conduzindo seu povo a se encontrar com Deus ou ter uma reforma espiritual dentro da nação para que pudesse amar ao Senhor. Pelo contrário, cada vez mais a vida se tornava degradante. Cada vez mais Satanás se aproveitava da vida dessas pessoas para ser um instrumento nas suas mãos para destruir vidas, famílias e jovens que estavam tentando em algum momento se encontrar com o seu Deus. E Deus não poderia permitir que isso pudesse acontecer. No versículo 9 nós podemos ver que o rei Elá, que era filho de Baasa, tinha pouca percepção a respeito do que era governar uma nação. Enquanto o seu exército estava no campo de batalha, lutando, dando as suas vidas para defender a pátria, Elá estava bebendo junto com os seus mordomos. Deus jamais poderia permitir que um homem dessa qualidade pudesse permanecer no governo de uma nação. De repente alguém se pergunte: mas por que Deus permitiu, mesmo conhecendo o futuro? Deus, na verdade, dá o direito de escolha. Deus permitiu que ele se assentasse, embora olhando para frente, sabendo das propensões do seu coração, Deus estava dando oportunidade para que ele pudesse, no seu percurso, no seu trajeto, escolher amar ao Senhor, mudar de vida, alcançar a salvação e conduzir o seu povo pelo caminho estreito. Depois de assassinar Elá, Zinri reinou apenas 7 dias, quando Onri sitiou Tirza. A morte de Zinri se deu porque ele se viu encurralado dentro da cidade de Tirza. Ele acreditava que não haveria saída para ele, e ele incendiou a cidade com todos os súditos e com ele dentro também, e todos morreram ali dentro da cidade de Tirza. Isto trouxe consequências permanentes. Até aquele momento, a capital de Israel era Tirza, mas depois de ser incendiada, Onri transferiu a capital de Tirza para a cidade de Samaria, e isso perdurou para sempre. E Tirza desapareceu da história. A história de Israel foi cravada por vários golpes políticos. A sua marca na sua história foi de uma forma triste e dolorosa, que era o reino do norte, que era a capital em Israel, sendo que a parte sul foi menos atacada devido de ser descendente da linhagem de Davi. Mas pode ter certeza que a grande instabilidade de Israel e o seu sofrimento foi pelo fato de não haver um comprometimento com a aliança do Senhor. E era a maneira pela qual Deus desestabilizava a nação de uma forma política, econômica e social para que eles pudessem sofrer as consequências de não viver uma vida fiel ao Senhor. 1 Reis, capítulo 16, o verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Naquele período de guerra civil entre as 12 tribos, Tibni morreu e Onri passou a reinar sobre Israel. A arqueologia comprova que Onri era um grande rei, vitorioso, estrategista, e o seu nome ficou registrado na história pelas suas grandes conquistas. Onri reinou sobre Israel por 12 anos. Em Tirza ele passou a reinar 6 anos, mas logo após ele comprou um monte de Samaria. Samaria era um lugar adequado para se estabelecer uma cidade, porque ela ficava no alto. Praticamente ela se tornava imune para os ataques dos adversários. Ela ficava a 11 quilômetros além de Siquém. Os arqueólogos descobriram que o rei Onri ele ornamentou a cidade de Samaria para que ela pudesse cada vez mais ficar pomposa e bonita, chamar a atenção das pessoas que passassem por ali. No futuro, Acabe implementou a ornamentação de Onri, com o objetivo de poder se comparar aos grandes reis do passado, Salomão, faraós e outros grandes imperadores do passado. Depois dessa conquista, o Reino do Norte passou a ser conhecido como a sua capital em Samaria. Já o Reino do Sul, a sua capital em Jerusalém. Samaria ficava a 60 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, os arqueólogos descobriram que Samaria poderia definitivamente ser a capital de Israel, pela sua localização, pela sua estrutura e pela sua capacidade de poder ser inatingida.
1 Reis, capítulo 16, o verso 25, a Bíblia diz o seguinte: Fez um rio que era mau perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Onri foi um grande rei, ele teve grandes conquistas, ele realizou grandes obras, foi ele que estabeleceu a cidade de Samaria. A cidade de Samaria ficou registrada na história do povo de Israel. Mas o rei Onri, ele não honrou o nome do Senhor. Não adianta fazermos grandes conquistas nessa terra se não estabelecermos o nosso nome nas mansões celestiais. O rei Onri priorizou essa vida, mas se esqueceu da vida por vir. A palavra de Deus nos afirma que o rei Onri, ele praticou coisas obscenas e horríveis, pior do que aqueles que passaram antes dele. Como nós podemos ver no versículo 32 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Acabe era filho do rei Onri. Acabe fez muito pior do que o seu pai. Acabe sacramentou a adoração a Baal, que era o deus da sua esposa, e levou o reino do norte a se curvar diante esses postes ídolos. Deus não se agradava disso. Da mesma forma como Salomão construiu um templo ao Senhor em Jerusalém, Acabe construiu um templo para o deus Baal. Satanás se agradava dessa atitude e Acabe levou os israelitas a se curvar diante desses deuses. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 16 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos levar no nosso coração algumas verdades. Nós não podemos confiar apenas nos nossos sentimentos, nós precisamos confiar na justiça divina. Nós precisamos crer na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Quando um profeta abria sua boca em nome de Deus, era Deus transmitindo as suas verdades para aquele momento. Quando nós abrimos a palavra de Deus nos dias em que nós estamos vivendo, é Deus falando conosco. Nós não podemos permitir que os nossos sentimentos guiem a nossa vida, mas nós precisamos permitir que a palavra de Deus afete e conduza a nossa trajetória. Vivendo dessa forma, Deus irá se agradar da nossa vida. Jamais pense que você é proprietário da sua própria vida. Nós não somos dono do nosso nariz. Nós temos um Criador. Na cruz do Calvário, Ele nos comprou mais uma vez. Nós pertencemos a Ele. Nós devemos sim a nossa vida ao nosso Deus. A nossa maneira como vivemos, nós um dia teremos que dar conta a Ele. Não coloque a sua vida como o rei Elá um dia colocou e da sua família também vivendo de uma forma dissoluta, mas busque a cada dia praticar e viver de acordo com o que o Senhor sonha para a tua vida. Por isso que nessa manhã eu convido a você, nesse momento, nos voltarmos para o Senhor, abrir o nosso coração, confessarmos as nossas falhas, pedirmos forças a cada dia para que nós possamos viver o ideal do Senhor. Tenho certeza que se nós diariamente renovarmos a nossa aliança com Deus, o Espírito Santo será derramado sobre cada um de nós e nós teremos forças para viver uma vida vitoriosa. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, nos aceita, molda a nossa trajetória. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.